E aí aparece o segundo personagem, versículo 20, que é o pai. A seguir, depois da sua reflexão, depois do seu planejamento, expressando arrependimento, a sua confissão, o seu clamor por misericórdia, o texto nos diz: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Nós podemos não enxergar essa cena direito. Eu suponho, o texto não nos fala, que inúmeras vezes esse pai olhou para de onde o filho poderia vir, imaginou: seria tão bom. Ele imaginou e pensou: se de fato um dia ele chegasse ali, o que eu faria? Quando o filho aponta, pelas razões que forem, o pai identifica ele. Seria razoável como um pai humano, seria natural que esse pai humano esperasse dentro de casa aquele filho humilhado chegar aos seus pés. Seria razoável, da perspectiva farisaica, isso seria o máximo, a extrema bondade e misericórdia. Mas o texto nos conta o quê? Estando longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Ele se agarrou no pescoço do filho e o beijava. Os protocolos que o filho imaginava que iria ter que enfrentar estavam sendo dissolvidos naquela reação do seu pai. Se por um lado o filho agia de uma maneira irresponsável, jogando fora em busca da felicidade que ele achava que tinha, com a sensualidade. Se por um lado nós temos um filho pródigo, por outro lado nós estamos vendo a figura de um pai pródigo, de dispensar amor, misericórdia, compaixão. E foi só seu filho aparecer que ele pulou no pescoço dele. Ele corre atrás do filho. A receptividade desse pai está fora do padrão da época. Era absurda. Que um pai que tivesse sido tão ofendido pudesse expressar alguma bondade pelo filho que agora ele acolheu. Em algum momento o filho tem condições de falar para o pai o que ele planejou falar. Então no versículo 21 nós lemos: o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Há uma confissão autêntica, ele reconhece o que ele fez. É uma confissão humilde, ele se coloca nas mãos do seu pai. Mas ele não terminou a frase que ele planejou falar. Ele chega a dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas ele não continua a frase que ele planejou, que é: deixa eu ser teu empregado, deixa eu ser teu servo. Por quê? Porque o pai o interrompeu. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa. O pai não se alegrava nem com o estado do filho que ele podia ver, e nem tampouco com a humilhação pela qual o filho estava passando. Ele não quer ficar ouvindo o filho passar por aquele processo de humilhação e de reconhecimento. O pai o interrompe. Depressa, ele diz:
Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Melhor roupa é a tradução da palavra stolen, em grego. E stolen significava uma veste de gala. Não era qualquer roupa que ele estava colocando no filho. Ele não estava vestindo o filho. Ele estava vestindo o filho de uma maneira nobre. Coloca um anel na mão dele. Por quê? O anel representava naquela sociedade o direito e a autoridade de um membro de família. Aquele pai estava fazendo muito mais do que ele poderia imaginar, desejar e planejar e pedir para o pai: torna meu empregado. Não, naquele momento o pai está restituindo a condição de filho. Coloca um sapato no pé dele. Servos não calçavam sapatos. O pai não está simplesmente recebendo o filho. Ele está recebendo o vestido de dignidade, de autoridade, de direito, como um membro da família. Esse pai é exagerado em bondade, em misericórdia, em compaixão, em generosidade. O filho podia ter um emprego para poder comer, e o pai está dizendo: eu quero me reconciliar com você. Eu quero você como meu filho. E meus irmãos, um fariseu ao ouvir isso, consideraria isso um absurdo. Além disso, veja o que diz o texto, versículo 23. Tragam um novilho gordo, o novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. O novilho era um animal que era alimentado especificamente com uma festa. No dia da expiação, o Yom Kippur, era normal eles sacrificarem um animal. Era uma festa, não era normal para eles comerem aquela carne regularmente. Não tinha uma churrascaria para ir, não. Aquele animal era comum ser usado no casamento do filho mais velho. Ele olha, traz aquele animal que está preparado para a festa. Hoje tem festa aqui. Quando o pastor voltou com a sua ovelha, ele fez festa. Quando a mulher compartilha com as suas amigas, elas têm uma alegria, elas fazem sua festa. E de fato, entenda isso, matar aquele animal, demora tempo, prepará-lo para fazer essa festa, demora. Mas ele tem uma razão, versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aquele pai bondoso, gracioso, generoso, misericordioso, compassivo. Aquele pai vê aquela oportunidade de receber seu filho de volta. Por mais ofensiva que tenha sido a sua ação, o abraça, o beija, o interrompe na sua confissão, o restaura à condição de filho, se reconcilia, providencia a reconciliação, porque o filho tinha se arrependido. E então eles começaram a celebrar.